O mundo material é a possibilidade colapsada pela consciência do observador. Pare apenas por um momento. Antes de continuar fazendo o que você estava fazendo, antes que o mundo exterior volte a clamar pela sua atenção, eu quero que você sinta algo. Não pense, apenas sinta profundamente. Existe uma razão matemática, vibratória e energética para que esta mensagem tenha encontrado você hoje. Não foi ontem, não será amanhã, é exatamente hoje. O calendário humano não é apenas uma contagem arbitrária de dias, ele é uma engrenagem de frequências, e o dia 6 de junho não é uma data qualquer no calendário. Ela representa uma porta, um portal geométrico no tecido do espaço-tempo. E você, neste preciso momento, está parado exatamente diante dela. O espelho da criação sempre esteve esperando por você. Existem pessoas que verão este conteúdo amanhã. Existem pessoas que o encontrarão daqui a uma semana, daqui a meses ou talvez anos, mas o fluxo do universo fez com que você o estivesse assistindo agora, exatamente agora. Enquanto a janela dimensional ainda permanece aberta, enquanto a frequência deste dia específico ainda vibra no éter, enquanto o campo quântico de infinitas possibilidades ainda sustenta e molda o que está a ponto de se mostrar para você. Pense por um instante, você realmente acredita que é uma mera coincidência você estar aqui? De todos os vídeos que existem na internet, de todos os bilhões de conteúdos que circulam na rede neste exato segundo, algo invisível, mas geometricamente perfeito, trouxe você até aqui. Hoje, neste dia específico, isso não é casualidade, isso é sincronicidade pura. A sincronicidade é a conexão direta entre um estado interno da sua mente e um evento externo no mundo físico. Eles não possuem uma ligação de causa e efeito óbvia para a lógica humana, mas estão profundamente unidos pelo significado quântico. Se você ainda não entende completamente o mecanismo científico ou espiritual por trás dessa palavra, não se preocupe, isso não importa agora. O seu intelecto não precisa decifrar o que a sua alma já reconhece por intuição. Você vai sentir isso nos próximos minutos, porque há algo que este dia carrega codificado em sua assinatura energética. Aqueles que exploraram as tradições herméticas, a geometria sagrada e as leis da mecânica quântica reconhecem este momento como uma das frequências mais poderosas e liminares do ano. Tem a ver com os espelhos da mente, com os portais quânticos de colapso de onda, com as portas dimensionais que a maioria ignora, mas que só alguns sabem ver e acessar. Fique aqui. Você precisa escutar isto por completo, sem interrupções, permitindo que as palavras penetrem além da barreira da sua mente analítica. Se este tipo de conhecimento ressoa com o que você sente no fundo do seu peito, se você intui que existe muito mais na engrenagem da vida do que o mundo materialista e ordinário te mostra todos os dias, considere verdadeiramente se conectar mais profundamente com esta frequência. Ative o sino de notificações, junte-se a esta comunidade de mentes despertas, porque o que compartilhamos aqui não é apenas entretenimento para passar o tempo, é uma transmissão de dados quânticos, uma calibração de frequência. E as transmissões elevadas necessitam de receptores preparados, sintonizados na mesma faixa de onda. Inscreva-se agora antes de continuar, pois este simples ato físico de intenção já altera o seu observador quântico. Isto é parte do processo de ancoragem. Agora, deixe-me te contar algo que talvez ninguém tenha te dito com estas palavras, ou com esta profundidade metafísica. Existem dias no ano que não são geometricamente iguais aos outros. E não estamos falando isso a partir de uma perspectiva estritamente religiosa ou baseada em superstições vazias. Estamos falando a partir de um fato que diversas culturas ancestrais, tradições de sabedoria iniciática e perspectivas da física teórica têm explorado durante séculos. A ideia de que o tempo não flui de maneira plana, linear e uniforme. O tempo não é uma linha reta imutável, o tempo é uma malha maleável, densa em alguns pontos e extremamente sutil em outros. Existem momentos cósmicos de maior abertura, pontos de inflexão matemática na matriz da realidade, verdadeiros umbrais onde a matéria e a energia trocam de lugar com maior facilidade. Os antigos sábios chineses chamavam esses momentos de portas do céu, alinhamentos onde o fluxo da energia vital descia sem obstruções para a Terra. Os celtas os chamavam de dias delgados, aqueles momentos específicos do ciclo em que o véu entre o mundo visível e o mundo invisível se adelgaça tanto que quase podemos tocá-lo. Na física quântica e em algumas tradições herméticas, esses momentos são descritos como janelas de alta coerência de fase. São janelas temporais em que o campo de possibilidades ocultas, aquilo que a ciência chama de vácuo quântico ou matriz holográfica, parece estar infinitamente mais receptivo, mais plástico, mais maleável ao comando da consciência humana.
Será isso uma verdade literal ou apenas uma bela metáfora? Sinceramente, essa pergunta dualista da mente lógica não importa tanto quanto o que o seu corpo sente quando escuta estas palavras. Existe uma inteligência celular em você, algo que opera muito além da lógica ordinária do cérebro esquerdo, que já sabe disso. Você pode escolher ignorar essa sensação. Pode dizer a si mesmo que tudo isso é apenas uma coincidência estatística, uma autossugestão psicológica ou pensamento mágico. E tudo bem, esse caminho é completamente válido e compreensível. Muitas pessoas escolhem viver sob o império do materialismo estrito, operando apenas no plano dos efeitos, e essa jornada também tem sua dignidade. Ou você pode fazer algo completamente diferente hoje. Você pode se abrir, ainda que seja apenas pelos próximos minutos, à real possibilidade de que este momento exato possua um significado que vai muito além do que a sua mente racional consegue verificar ou rotular. Você pode simplesmente observar o que encontra dentro de si quando se permite desacelerar e sintonizar. Esse é o caminho quântico, a jornada daqueles que decidiram deixar de ser vítimas das circunstâncias para se tornarem os programadores da própria matriz. O espelho da realidade sempre esteve esperando pelo comando do seu observador. A data de 8 de junho, representada graficamente pela fusão do número 8 com a força do mês 6, possui uma qualidade matemática, geométrica e vibracional que as mentes mais profundas da metafísica avançada reconhecem como um verdadeiro acelerador de partículas da consciência. O número 8 não é apenas um algarismo no calendário, ele é a representação geométrica do infinito quando deitado, o símbolo do fluxo eletromagnético contínuo, a representação perfeita do toroide universal onde a energia entra, se renova e se materializa. O 8 governa as leis da causa e do efeito direto, a justiça quântica onde a frequência emanada retorna multiplicada para sua origem. Ele representa o nó central da malha do espaço-tempo, o ponto exato de cruzamento onde o invisível ganha massa e se transforma em matéria densa. Quando essa assinatura do número 8 se conecta com a janela vibracional deste momento, abre-se o que a física teórica e o hermetismo chamam de portal do infinito reflexo. É um alinhamento dimensional que funciona como um supercondutor energético, onde a distância entre a onda invisível da sua intenção e a partícula sólida da sua realidade física é reduzida a zero absoluto. Mas o que isso significa na prática para a sua vida exatamente hoje? Significa que a malha da matriz está operando em um estado de plasticidade extrema, sem as resistências ou os atrasos temporais comuns do mundo tridimensional. Tudo o que você projetar através do seu estado de espírito neste dia, cada imagem que você sustentar na sua tela mental e, principalmente, cada frequência de ganância, escassez ou de poder absoluto que você escolher sentir como um fato consumado no seu corpo, será capturada instantaneamente pelo radar do campo unificado. O dia de hoje funciona como um carimbo de manifestação imediata, forçando o espelho da realidade a colapsar e materializar o seu estado de ser atual com uma velocidade cirúrgica e avassaladora. Isto não deve ser compreendido como uma mágica infantil de contos de fadas, nem como uma promessa mística garantida sem esforço. Deve ser entendido como uma lei da física da consciência. É uma convocação direta que o campo unificado deste dia está estendendo a todos aqueles que possuem ouvidos despertos para escutá-la. E você, por livre-arbítrio ou destino vibracional, está escutando esta convocação agora. Se isso que você acabou de ouvir ressoou em algum lugar profundo do seu peito, se causou um calafrio de verdade ou uma sensação de expansão na sua caixa torácica, clique no botão de curtir agora mesmo. Não faça isso por uma necessidade externa deste canal. Faça isso porque, em termos quânticos, o ato físico de afirmar o que ressoa internamente funciona como uma âncora de frequência. Você está sinalizando para o seu subconsciente e para o campo quântico que este instante é matematicamente significante para sua expansão. Você está dando um comando de consentimento. Mas nós precisamos ir ainda mais fundo nesta toca do coelho, porque a parte mais crucial do que este portal espelho representa não está marcada nos números do calendário, mas sim no que a palavra espelho significa no nível mais íntimo e molecular da sua existência cotidiana. Você já percebeu, de forma atenta, que a engrenagem da vida parece responder a você com uma exatidão cirúrgica em relação àquilo que você carrega secretamente no seu mundo interno? Quando você atravessa períodos prolongados de escassez mental, medo ou insegurança, parece que o mundo exterior se encarrega de apresentar ainda mais motivos, cenários e pessoas para justificar o seu medo. Por outro lado, quando você decide habitar um estado de confiança inabalável, de abertura e de fluidez interna, parece que as circunstâncias começam a se alinhar de maneiras misteriosas e síncronas que a lógica linear jamais conseguiria planejar ou explicar.
Quando você está em guerra silenciosa contra si mesmo, os conflitos externos proliferam na sua família, no seu trabalho e nos seus relacionamentos. Quando você encontra, ainda que por breves momentos de meditação, uma paz interna genuína e coerente, algo na tela do mundo exterior parece se acalmar para responder a essa calmaria. Isso não tem absolutamente nada a ver com o pensamento positivo superficial que costumam pregar por aí. Esta é uma observação empírica que as maiores mentes da filosofia, da psicologia profunda e da física moderna exploraram sob nomes diferentes. É o princípio da correspondência na filosofia hermética, que dita que o que está dentro é igual ao que está fora. É o conceito quântico do colapso da função de onda, onde o observador altera diretamente o comportamento da partícula observada. É a constatação de que a sua realidade percebida não é um fato isolado, mas sim uma construção holográfica filtrada, colorida e projetada a partir do estado de ser de quem a observa. A vida é um espelho perfeito. Não de forma metafórica ou poética, mas sim como um sistema de retroalimentação eletromagnética em tempo real. A realidade é uma tela tridimensional que reflete a frequência exata do projetor. E o projetor de cinema da sua vida é você. Esta percepção muda completamente o jogo da existência humana, ou pelo menos tem o poder de mudar, se você permitir que ela se instale nas suas células. Porque se a vida funciona estritamente como um espelho quântico, então a pergunta correta que você deve fazer nunca mais será o que eu devo pedir ao mundo. A pergunta real e transformadora passa a ser: o que eu estou sendo agora para que o mundo seja obrigado a me refletir algo diferente? Quando essa pergunta cai no solo fértil do seu coração, você sente um pequeno peso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma abertura imensa de liberdade. Você sente a energia se mover. Se você sentiu esse movimento, escreva agora mesmo nos comentários a seguinte frase de poder: eu sou a origem de tudo o que me cerca. Escreva essas palavras mesmo que a sua mente lógica ainda duvide um pouco. Escreva como um experimento quântico. O ato motor de digitar, de articular e de enviar essa declaração para o campo visível da matéria possui uma função que vai muito além das letras na tela. Você está colapsando uma nova identidade no campo de infinitas possibilidades. Você está ensaiando ativamente uma nova versão de si mesmo. E isso é real. Vou te revelar algo que não é compartilhado em qualquer lugar, algo que permanece guardado pelo filtro do discernimento espiritual. O conhecimento sobre portais temporais, sobre as coordenadas matemáticas de maior abertura no universo e sobre os momentos exatos em que o campo quântico parece estar perfeitamente receptivo ao comando da mente humana não é uma invenção da modernidade. O que estamos fazendo aqui é resgatar uma ciência antiga que foi esquecida pelo homem moderno. Durante séculos e milênios, essas perspectivas e mecânicas da realidade existiram de forma oculta em textos esotéricos, em tradições orais transmitidas de mestre para discípulo e em culturas iniciáticas que sabiam ler o tempo de uma maneira sagrada e profunda. Nós desaprendemos a ler a assinatura energética do tempo, transformando o calendário em uma métrica puramente comercial, mas os antigos sabiam que o tempo tem textura. Os maias, com seu complexo calendário sagrado, não contavam as horas de forma mecânica. Eles decodificavam as ondas de energia que influenciavam a mente coletiva a cada amanhecer. Os egípcios construíram seus monumentos e templos baseados em dias de poder absoluto, momentos do ano em que a barreira eletromagnética da Terra se alinhava com o centro galáctico, permitindo que as intenções e os rituais tivessem um poder de manifestação imediato. Os alquimistas e herméticos medievais deixaram registrado em suas tabelas de esmeralda que existem momentos selecionados pelo cosmos para semear intenções na matéria, pois sabiam que a terra espiritual estava mais fértil. Da mesma forma, os xamãs de múltiplas culturas tribais reconheciam jornadas específicas em que o acesso a estados ampliados de consciência era muito mais fluido e natural, permitindo que o curador caminhasse entre as dimensões para alterar a realidade física através do plano espiritual. Quando olhamos para todos esses povos, não estamos dizendo que esses sistemas antigos sejam cientificamente verificáveis através dos métodos reducionistas que conhecemos hoje nos laboratórios tradicionais. O que estamos explorando aqui é algo muito maior. A fascinante certeza de que diferentes culturas, separadas por oceanos imensos e por milhares de anos na história, sem qualquer tipo de comunicação entre si, chegaram exatamente às mesmas conclusões matemáticas e metafísicas sobre a textura variável do tempo. Todos eles concordavam que a malha do espaço-tempo possui pontos de porosidade. E se essa mecânica sutil interessou a tantas mentes brilhantes, a tantos reis, filósofos e sábios em tantos momentos diferentes da história da humanidade, talvez valha muito a pena que você preste atenção a isso no dia de hoje.
A frequência desse dia é justamente um desses momentos de porosidade máxima e ela está se movendo no relógio, aproximando-se do seu encerramento. Não estou dizendo isso para te assustar, muito menos para te pressionar com um sentimento de urgência artificial ou medo espiritual. Estou dizendo isso porque esta é a realidade matemática do dia em que você está vivendo agora. Esta data do calendário, com sua assinatura de frequência particular, com sua qualidade de espelho perfeitamente duplicado, não vai se repetir neste ciclo. Amanhã será outro dia, com sua própria configuração geométrica e sua própria assinatura vibracional na matriz. O que o campo quântico está disponibilizando para você receber hoje, só pode ser recebido e colapsado hoje. Por isso, compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que você sinta, no fundo do seu coração, que precisa despertar para esta verdade. Não envie para qualquer pessoa da sua lista, envie especificamente para aquela pessoa que veio instantaneamente à sua mente enquanto você escuta estas palavras. Aquela pessoa que talvez esteja atravessando um momento de profunda busca espiritual, ou que está se fazendo perguntas sobre o sentido da vida sem saber direito como articular essas dúvidas. Ao compartilhar esta frequência com ela, você não está apenas fazendo um conteúdo digital chegar a mais alguém. Em termos metafísicos, você está se tornando um nó ativo de expansão deste campo quântico de alta coerência. Você está gerando um fluxo de doação energética e, na mecânica do espelho universal, todo fluxo de expansão gera um retorno imediato de mesma magnitude para sua própria vida. Eu quero guiar você agora através de uma reprogramação mental e vibratória muito simples, mas de impacto profundo no seu campo pessoal. Se você puder, e apenas se as suas condições atuais permitirem, coloque uma pausa temporária em qualquer atividade mecânica que o seu corpo físico esteja realizando agora. Se você estiver caminhando pela rua ou dirigindo, tudo bem, continue atento ao seu trajeto e apenas absorva a frequência das minhas palavras. Mas, se você estiver em um lugar seguro e puder ficar completamente quieto por alguns instantes, faça isso por você. Desacelere o ritmo dos seus pensamentos. Sinta os pontos de contato do seu corpo físico com a matéria ao seu redor. Perceba a pressão dos seus pés tocando o solo. Sinta o peso das suas mãos repousando onde quer que elas estejam instaladas neste momento. Sinta a cadeira, a poltrona ou a superfície física que sustenta toda a sua estrutura corporal. Agora, inspire profundamente. Não tente respirar de uma forma complexa ou artificial. Apenas permita que o oxigênio entre pelas suas narinas de maneira lenta, profunda e totalmente natural, preenchendo seus pulmões e acalmando seu sistema nervoso central. Enquanto você respira e acalma o turbilhão da mente analítica, eu quero que você imagine, utilizando o poder criativo do seu observador quântico, que bem diante de você existe um espelho de proporções monumentais. Um espelho imenso, que vai do chão até o teto, perfeitamente limpo, reluzente e cristalino. Mas perceba algo extraordinário que desafia as leis da física clássica. Quando você se posiciona diante dele e direciona o seu olhar para a superfície reflexiva, você não enxerga o seu reflexo físico tridimensional comum, com as suas roupas ou com as marcas do cansaço diário. Você vê algo muito mais profundo. Você enxerga a versão multidimensional de si mesmo. Você está olhando diretamente para a sua versão que já sabe de tudo, aquela versão de pura consciência que nunca está confusa ou perdida pelas urgências, problemas e ansiedades do dia a dia humano. É a sua versão divina, o seu eu superior, que se lembra perfeitamente do motivo pelo qual você escolheu encarnar e habitar este planeta. É a versão que não carrega o peso morto das histórias velhas do passado, que não absorve os medos herdados dos seus antepassados e que está completamente livre de todas as limitações, escassezes e traumas que em algum momento da sua infância alguém te ensinou que eram seus. Como essa versão te enxerga através do reflexo? Como são os olhos dela? Como ela se posiciona diante de você? Sinta o olhar amoroso, compassivo e infinitamente poderoso dessa versão agora. Permita-se ser visto por ela por alguns segundos. Deixe que ela te reconheça na sua essência original, que ela saiba exatamente quem você é, muito além das máscaras da personalidade que você acreditou ser obrigado a vestir para sobreviver no mundo exterior. Respire fundo mais uma vez e perceba um detalhe quântico fascinante que a maioria das pessoas não consegue compreender. Essa versão que você está contemplando na superfície do espelho não habita o futuro linear. Ela não é uma meta distante que você precisa alcançar através de anos de esforço, dor e sofrimento. Ela não está esperando que você faça coisas suficientes, que você melhore o bastante ou que você aprenda milhares de técnicas espirituais para só então ter o direito de existir.
Ela está aqui, agora mesmo, viva e pulsante, olhando de volta para você a partir do outro lado da membrana do espelho. A distância real entre o seu estado atual e essa versão extraordinária não é uma distância mensurada pelo tempo cronológico, é uma distância mensurada pelo seu nível de permissão interna. O espelho da sua consciência sempre esteve esperando que você se desse a permissão de sintonizar com essa frequência divina. Tudo que essa versão sua conhece, tudo que ela sente no âmago do seu ser, a maneira harmônica com que ela habita e domina o mundo ao seu redor, tudo isso já habita o seu DNA espiritual agora mesmo como um potencial puro, como uma semente quântica de luz. O portal deste dia e a qualidade reflexiva não criam essa nova versão do seu ser, eles simplesmente removem os véus da matriz para revelá-la. Ancore este momento de profunda conexão clicando no gostei, mas faça isso com total consciência, não como um movimento mecânico do seu dedo na tela. Faça como quem aplica um selo de manifestação, como uma forma de decretar para suas próprias células e para a inteligência universal que este instante é real, que a sua escolha foi feita e que você aceita a fusão com o seu eu superior a partir de agora. Agora eu quero entregar para você a revelação completa, a engrenagem oculta por trás de tudo o que exploramos até este momento. Os portais geométricos, os espelhos tridimensionais, as datas de alta abertura vibracional e todas as versões potenciais de si mesmo que habitam o campo unificado, tudo isso aponta para uma única verdade absoluta e matemática que eu preciso depositar na sua consciência com a maior precisão possível. A realidade física não acontece com você. A realidade física acontece a partir de você. Compreenda com todas as suas forças que isto não é um slogan motivacional barato, não é uma frase de efeito de pensamento positivo vestida com roupagem espiritualista para trazer um conforto temporário. Esta é uma perspectiva da mecânica quântica e da metafísica avançada que, quando se instala genuinamente na sua estrutura celular e na sua forma de interagir com o mundo, altera completamente a pergunta fundamental que você carrega dentro do seu peito todos os dias. A grande maioria das pessoas que habitam este planeta passa a vida inteira operando no modo de sobrevivência, fazendo repetidamente as mesmas perguntas inconscientes. O que vai acontecer comigo amanhã? O que o mundo vai me dar hoje? Quando finalmente vai chegar aquilo que eu tanto preciso para ser feliz? Por que esse tipo de problema sempre tem que acontecer justamente comigo? Perceba que essa estrutura de pensamento assume automaticamente uma posição de receptor passivo, uma postura de vítima indefesa diante dos acontecimentos. Esse modelo mental assume que a realidade é um agente externo, algo sólido e imutável que ocorre de fora para dentro, e quem opera a partir dessa frequência pode passar uma encarnação inteira esperando que as condições melhorem, sem nunca ver uma mudança real. A perspectiva quântica alternativa, que o portal espelho está convidando você a integrar na sua biologia hoje, faz uma pergunta completamente oposta. O que eu estou sendo neste exato momento? Note bem a sutileza dessa abordagem. A pergunta não é o que eu estou pensando de forma superficial, nem o que eu estou pedindo em minhas orações ou mentalizações. A pergunta exata é o que eu estou sendo. Porque no modelo do espelho universal, o ser é a única variável que realmente importa para colapsar a função de onda. A realidade exterior e materializada não responde aos seus pensamentos isolados de 5 minutos de meditação, muito menos aos seus desejos declarados da boca para fora. O campo quântico responde única e exclusivamente ao seu estado de ser integrado, à sua frequência eletromagnética dominante, à qualidade profunda e silenciosa que a sua consciência emana em cada segundo do dia. Um espelho físico nunca vai responder ao que você implora para ele refletir, ele responde estritamente ao que você se posiciona e mostra diante dele. Se você se posiciona diante de um espelho físico com uma expressão de raiva, não adianta chorar, gritar ou pedir para que ele te devolva um sorriso. O reflexo continuará sendo de raiva até que a fonte original mude a sua expressão. E a verdade nua e crua é que você tem mostrado ao espelho da sua realidade tridimensional, em grande medida, justamente aquilo que você carrega nas suas profundezas subconscientes mais ocultas. O universo não te entrega o que você quer, ele te entrega o que você é. Ele não manifesta o seu desejo temporário, ele reflete a sua expectativa genuína de recebimento. Se no fundo do seu ser você espera a traição, a escassez ou o abandono, é exatamente isso que a tela da matéria vai materializar na sua linha do tempo. Aí reside a grande chave de virada da manifestação consciente. O alinhamento atua como um supercondutor quântico que amplifica drasticamente toda essa dinâmica de causa e efeito vibracional. É como se a superfície reflexiva da matriz estivesse infinitamente mais sensível hoje, mais reativa ao seu comando,
perfeitamente disposta a refletir com maior fidelidade, nitidez e velocidade tudo aquilo que você projeta a partir do seu coração. Por essa razão este dia possui tanta relevância para a sua jornada, não porque o universo seja um juiz antropomórfico que vai te premiar com milagres ou te castigar com provações dependendo do que você fizer hoje, mas sim porque a qualidade da consciência que você traz para este dia, a intenção pura que você planta nesta janela de alta coerência e a identidade quântica que você escolhe habitar enquanto este portal permanece aberto, vão encontrar um eco muito mais claro na malha do espaço-tempo. Você experimentará um retorno mais rápido e uma ressonância perfeitamente nítida na sua vida prática. O que você realmente deseja que o espelho da sua vida passe a refletir de agora em diante? E não estamos falando apenas sobre a energia deste dia específico, mas sobre o espelho da sua existência inteira nesta Terra. Porque se você for capaz de responder a essa pergunta com total clareza, se você puder sentir a resposta no seu corpo físico em vez de apenas arquitetar pensamentos abstratos na sua mente analítica, se você puder carregar a sensação de satisfação nas suas células, então você já sabe exatamente o que precisa ser feito. A ação necessária não deve ser empurrada para depois, não deve esperar que você se sinta totalmente pronto ou que as condições do mundo exterior sejam teoricamente perfeitas. A mudança de frequência deve acontecer agora, neste milésimo de segundo. Isso é o que significa assumir o seu papel como o ponto de origem absoluto de tudo o que te cerca. Isso é o ser diante do espelho reconhecendo o seu próprio poder de projeção. Isso é o portal quântico plenamente aberto e ativo no seu peito. Chegamos ao ponto de convergência absoluta desta transmissão de dados. A partir deste segundo, a janela temporal que começa a se consolidar na sua linha do tempo e a verdadeira transformação migra do plano sutil do campo quântico para sua realidade física e tridimensional. Nos próximos dias, semanas ou meses, a sua atenção deve estar inteiramente voltada para os pequenos e grandes reflexos que a malha do espaço-tempo começará a te devolver. Fique muito atento à forma como você se sente ao acordar logo pela manhã. Observe atentamente como as pessoas ao seu redor passam a reagir à sua mera presença no ambiente. Preste atenção nos cenários, nas oportunidades e nas sincronicidades que, de repente, começam a brotar do absoluto nada na sua experiência cotidiana. Seja um observador cirúrgico, curioso e profundamente consciente. Não cultive apego ou ansiedade em relação à forma exata com que a sua nova realidade deve chegar. A mente lógica e linear é limitada demais para planejar os caminhos infinitos do campo unificado. O seu único trabalho é sustentar a assinatura vibracional que você acabou de ancorar no seu peito. Esta perspectiva profunda que exploramos juntos hoje, as dinâmicas dos portais cósmicos, as engrenagens dos espelhos da mente e a certeza matemática de que você é a origem mecânica de tudo que te cerca, não representa o final de absolutamente nada. Isto é apenas o começo de uma maneira inteiramente nova, livre e soberana de se relacionar com a sua própria existência tridimensional nesta Terra. E há muito mais camadas a serem reveladas. Se este texto mexeu com uma única fibra dentro do seu ser, se ele causou um calafrio de verdade ou uma expansão na sua caixa torácica, eu quero que você faça algo agora. Não faça por mim ou para o crescimento deste canal, faça única e exclusivamente por você. Eu quero que você materialize a sua decisão deixando a seguinte frase de poder registrada nos comentários: eu sou o Criador aqui. Escreva essas palavras para fixar na matéria, em forma de decretos e caracteres, que a partir de hoje você não vai mais engolir o veneno da escassez com um sorriso no rosto, que você não vai mais negociar a sua paz quântica para comprar a afeição barata de quem não vibra na mesma sintonia que você. E se você quer ter acesso a mais conteúdos profundos como este, sem filtros comerciais, sem máscaras superficiais e onde a metafísica e a física quântica se tornam ferramentas reais para libertar a sua consciência do aprisionamento da matriz, inscreva-se agora mesmo. Mais uma vez eu te digo, não faça por mim, faça por você. Faça porque cada novo vídeo que for publicado aqui funcionará como uma frequência cortante contra a velha identidade que está silenciosamente tentando te apagar. Aperte o botão de inscrição e ative o sino de notificações. Não existe motivação vazia ou positivismo ilusório neste espaço. Aqui nós trabalhamos com a verdade nua e crua da mecânica da realidade, e isso, em um mundo saturado de ruídos e distrações artificiais, vale ouro puro. E é exatamente aqui que a sua jornada de expansão quântica continua muito além dos limites deste vídeo. Porque o que você compreendeu e integrou hoje não é apenas uma técnica mental ou um exercício temporário de visualização, é a chave de acesso para uma maneira inteiramente nova e poderosa de existir. Se você sente que está verdadeiramente pronto para aprofundar esse caminho metafísico,
Para praticar a encarnação atemporal da sua melhor versão com máxima clareza, maestria e orientação prática passo a passo, eu desenvolvi um recurso avançado para caminhar ao seu lado nessa nova etapa da sua evolução. É o meu e-book exclusivo chamado O Criador Oculto. Você encontrará o link de acesso no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Agora, você pode desligar este vídeo. Mas não desligue, de maneira alguma, a chama sagrada do observador consciente que acabou de se acender dentro das suas células. A partir deste exato milésimo de segundo, caminhe diferente pelo mundo, olhe para os seus desafios de forma diferente, tolere muito menos a velha realidade e viva com muito mais profundidade. Porque lembre-se sempre desta máxima universal: aquele que desperta de verdade para o campo quântico, nunca mais consegue voltar a dormir. Até a nossa próxima transmissão de frequência, ou até que você decida se posicionar soberano diante do espelho da criação.